Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 864 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita para curtir, compartilhar, seja com aquele amigo, naquele grupo do WhatsApp, ou mesmo na sua rede social preferida, e não deixa de marcar a gente, beleza? E já deixa aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, porque isso também fortalece demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E começamos com a tese repetitiva, é o tema 1176 do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, e a tese de tema 1178 ficou da seguinte forma: 1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da justiça gratuita requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Então, gente, aqui basicamente uma tese que fala sobre a instituição de critérios objetivos para indeferimento da justiça gratuita. Então, por exemplo, imagina que determinado tribunal editou uma portaria dizendo que caso o postulante tenha renda superior a 2 salários mínimos, ele não terá direito à justiça gratuita. Ou mesmo imagina que um juiz da cabeça dele passou a adotar esse critério objetivo. Quem aqui tiver renda maior que 2 salários mínimos, eu vou direto indeferir a justiça gratuita. Gente, isso é possível? Não, isso não é possível, beleza? Não é possível termos um critério objetivo para afastar a justiça gratuita. O que a lei fala sobre isso? O artigo 98 do CPC vai nos contar que a pessoa natural jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça na forma da lei. E aí o artigo 99, parágrafo 4º, vai inclusive dizer que presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Então, basicamente diz assim: se a pessoa tem insuficiência de recursos para pagar custas, ela tem direito à gratuidade judiciária. Agora, o que isso quer dizer? Isso é ganhar um salário mínimo? É ganhar 2? É ganhar 3? Aí vai para o caso concreto. Porque, por exemplo, imagina que a pessoa ganha 3 salários mínimos. Então, vai ganhar algo em torno hoje de R$ 4.500. É um bom salário? É um bom salário. Para a maior parte dos estados brasileiros, é um salário interessante. Beleza. Agora, imagina, por exemplo, que essa pessoa tem 3 filhos, é a única renda da família. Essa pessoa pode ter também, por exemplo, algum tipo de questão de saúde que traga um custo adicional. Gente, esses R$ 4.500 vira nada. A pessoa vive apertada, vive no limite. Agora, uma pessoa solteira, que ganha esse mesmo valor, que tem uma boa saúde, que mora com os pais, aí, enfim, essa pessoa realmente, talvez, sob essa mesma ótica, ela não é hipossuficiente. Então, contexto, né? Tudo isso faz muita diferença. Então, é vedado um critério meramente objetivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e se for afastar, né? Se o juiz for negar, como é que ele vai fazer? Ele não pode simplesmente negar de cara. Ele tem que, de fato, permitir que a parte se manifeste primeiro e ele tem que indicar o motivo pelo qual ele acha que essa pessoa não tem direito, para que ela se defenda de forma específica. Então, por exemplo, verifiquei nos autos que a sua renda é de
R$ 4.500 por mês. Me explique por que, mesmo tendo essa renda, você é uma pessoa hipossuficiente. Ou então, a outra parte aqui trouxe, que você viaja para a Europa todo ano. Todo ano você vai para a Disney. Como é que você é hipossuficiente? Me explica isso daí. Aí você vai se manifestar especificamente. Isso aqui me lembra muito uma situação na Defensoria Pública, quando eu era estagiário na faculdade, que uma senhorinha humilde veio dizer que o ex-marido dela era rico, que vivia bem. E aí as provas que ela trouxe foram as fotos dele na praia, com um bonezinho da Antártica, sem camisa, sentado na praia, dizendo, olha aqui, como ele é rico, ele vive bem, ó, na praia, numa barraca, tomando cerveja. Sendo que Fortaleza, né, gente? Não precisa ir muito longe para chegar na praia. Então, enfim, se o motivo é esse, o juiz tem que dizer, verifico nos autos que você estava na barraca de praia, com seu bonezinho da Antártica, tomando cerveja. Então, me explique como é que você não é hipossuficiente. E aí você vai se defender de forma específica, beleza? E ainda tem um ponto, tá? Em relação a isso, também não é uma lógica de tudo ou nada. Olha só que termo bonito que o STJ inventou aqui. É a granularidade. Técnica da granularidade da gratuidade. O que quer dizer essa granularidade? É que não é tudo ou nada. É possível a gratuidade judiciária parcial. É possível também o parcelamento de custas. Enfim, existem aí, não é, possibilidades, não é tudo ou nada. Ah, eu ganho 4.500, mas eu tenho 3 filhos. Oh, você é hipossuficiente, mas não é tanto assim. Então eu vou te dar aqui uma gratuidade parcial. Né? As custas, nesse caso, não são tão altas, o valor da causa é baixo. Então você vai ter aqui 50%, não é, de isenção nas custas. Uma gratuidade parcial também é possível, tá? E o terceiro e último ponto é que também não é para jogar no lixo esses critérios objetivos, não. Eles servem, não é? Então, por exemplo, pode existir uma tabela do tribunal que guia essa decisão. A questão é que não pode ser o parâmetro único. Então, tem ali um caráter meramente suplementar e não pode ser o fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Então, tese repetitiva, tema 1178 do STJ, ponto 1, é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz poderá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Seguimos em frente, julgados da segunda sessão do STJ, o primeiro foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação indenizatória decorrente de furto de veículo de empregado no estacionamento da empresa durante o horário de trabalho. Então imagina que o Zezinho deixa o carro dele estacionado no estacionamento da empresa, estacionamento interno, e quando ele volta, ele verifica que o carro dele foi furtado dentro do estacionamento da empresa. A empresa vai ter responsabilidade? Gente, não é bem sobre isso o julgado, mas eu já posso responder que vai, não é? Ela vai ter responsabilidade, porque a partir do momento em que se estaciona o veículo em um estacionamento que é fechado de uma determinada empresa, você tem uma legítima expectativa de segurança. Então, realmente, sendo um vínculo trabalhista, ou mesmo, que é mais comum ainda, um vínculo consumerista, a pessoa vai no supermercado fazer compras e aí o veículo dela é danificado, então é furtado dentro daquele estacionamento do supermercado, vai existir sim uma responsabilidade. No âmbito trabalhista, a mesma coisa, né? Agora, a dúvida aqui é de quem é a competência para julgar essa ação. Aí, gente,
A gente tem que lembrar que a Emenda Constitucional 45 de 2004, que já é uma emenda bem antiga, né, que foi ali a reforma do Poder Judiciário, já completou aí 20 anos, ela trouxe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Artigo 114, inciso 6º da Constituição Federal. Professor, isso aqui decorre da relação de trabalho, mas com certeza absoluta, não é? O trabalhador teve um prejuízo material no estacionamento da empresa durante o horário de trabalho. Então, com certeza, temos aqui algo que decorre sim da relação trabalhista. E no caso aqui tinha ocorrido um conflito negativo de competência, então ninguém queria julgar essa ação, nem a Justiça Comum, nem a Justiça do Trabalho, e aí esse conflito de competência chegou ao STJ e se definiu que a competência é da Justiça Trabalhista. Então, como é que ficou o destaque? Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação indenizatória decorrente de furto de veículo de empregado no estacionamento da empresa durante o horário de trabalho. Seguindo em frente, julgados agora da primeira turma do STJ, o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a previsão contida no artigo 85, parágrafo 8º-A do CPC, incluída pela Lei 14.365 de 2022, que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da OAB como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido. Então, uma decisão bem importante, situada aqui no âmbito dessa legislação, que ainda é relativamente nova, Lei 14.365 de 2022, que vem num contexto bem interessante essa legislação, né? Nós temos, gente, historicamente, uma situação que é realmente muito equivocada de muitos magistrados na fixação de honorários por equidade. Então, eu já cansei de trabalhar, teve uma época que eu trabalhei em sindicato, só com ação coletiva, ações de altíssimo valor. E aí, na hora de fixar os honorários, o juiz fixava em R$ 1.000, R$ 2.000 por equidade. E assim, a ação às vezes chegava em 1 milhão, né? Eram ações, no gerais, muito grandes. As ações grandes mesmo chegavam em milhões. E aí os honorários fixados ali, R$ 1.000, R$ 2.000. E aí isso, obviamente, sempre deixava os advogados muito chateados, né? Mexia no bolso, é onde mais dói. E houve uma pressão muito forte até que o STJ consolidou de forma bem clara, lá no tema 1076 do STJ, a impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é alto. Disse assim, olha, honorários por equidade é quando o proveito econômico foi inestimável e irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Então, se o valor da causa é R$ 1.000, você vai fixar honorários advocatícios em 10% de R$ 1.000, R$ 100? Não. Aí você fixa aí por equidade, você fixa no valor aí maior, não é? Ou então, essa causa aqui não tem um proveito econômico que é estimável. Então, imagina, por exemplo, a pessoa propõe uma ação ali no âmbito do direito de família, algo que não é patrimonial, algo que se relaciona a direitos pessoais. Então, o proveito econômico ali, ele não dá para estimar, ou então às vezes é até irrisório, não é? Dá para estimar, mas é irrisório. Aí você vai para a fixação por equidade. Mas fixar por equidade porque o valor é elevado, de forma alguma. Isso aqui, gente, foi uma luta da advocacia muito grande, muitos anos. E um dia desse, em 2022, para dizer quando é que foi esse dia desse, é que esse tema de repercussão geral foi fixado. E que bom que foi, né? Porque não fazia muito sentido mesmo. Eu lembro muito que quando eu estava na faculdade, tinha um professor de processo civil que era juiz e que ele certa vez disse na sala de aula que ele se sentia triste quando ele via
advogados ganhando valores exorbitantes em causas que superavam muito o salário dele. E aí eu pensava, pô, então pede exoneração e vai ser advogado, já que tá tão bom, né? Mas exoneração mesmo, eu tenho certeza que ele nunca pediu, não. Não sei se ainda está trabalhando, provavelmente sim. Mas enfim, pouco depois desse tema repetitivo, foi editada a Lei 14.365 de 2022, que veio meio que fechar com esse tema, né? Meio que consolidar ainda mais essa situação, inserindo assim o parágrafo 8º-A no artigo 85 do CPC, dizendo: na hipótese do parágrafo 8º desse artigo, ou seja, da fixação por equidade, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. Ou seja, que fecha, né? Que diz assim, olha, tanto não dá para você fixar por equidade quando o valor for alto, que o mínimo que você vai fixar sempre é 10%, ou do valor da causa, ou do proveito econômico, enfim, dentro daqueles parâmetros lá do artigo 85, parágrafo 1º. Agora, se for muito baixo 10% disso, aí você vai fixar por equidade e também não é coisa totalmente solta, não. Tem as tabelas dos conselhos seccionais da OAB que definem quais são os valores mínimos para cada serviço advocatício e você vai se basear naquilo ali para fixar os honorários por equidade. Só que aí, gente, vamos lá também, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é isso? Também, às vezes, fica desproporcional, porque, normalmente, essas tabelas do OAB trazem valores que são muito acima do que a média de mercado efetivamente consegue cobrar. E às vezes também, no caso concreto, o trabalho não justifica uma fixação de valor tão alto. Por que, professor, está diminuindo o trabalho do povo? Não, mas é porque às vezes o processo ele morre prematuro, é extinto sem resolução de mérito, não é ainda muito no comecinho. Enfim, temos muitas situações, né? E aí, o que o STJ vai nos contar? É que, olha, essas tabelas do Conselho Seccional do OAB, elas não vinculam 100% o juiz, elas são um parâmetro. Elas servem como referencial. Então, não é que o juiz está vinculado a uma tabela do Conselho Seccional da OAB. Gente, isso aqui eu acho até que dava para questionar a constitucionalidade, se fosse essa leitura que é vinculado. A OAB vinculando o juiz, o Conselho Seccional da OAB vinculando o juiz? Não, né? Não faria sentido. Então, é um parâmetro, não é? É um parâmetro importante. Então, se é um parâmetro, o que o juiz tem que fazer minimamente na hora de decidir? Ele tem que partir desse parâmetro. Ele tem que dizer, olha, o parâmetro que a lei define é esse. Mas nesse caso eu vou fixar menos por tais motivos. Aqui nesse caso eu vou fixar mais por tais motivos. Beleza? Então não vincula, tá? Não vincula, mas é um parâmetro importante e que não pode ser simplesmente ignorado. No caso concreto, gente, foi mais ou menos o seguinte: o valor da causa era R$1.000 e o juiz fixou os honorários por equidade em R$700. Porque ele disse, 10% de 1.000 é muito pouco, R$100, mas eu vou fixar aqui em 700. Aí a advogada apelou porque queria que fosse aplicada a tabela da OAB. Aí você imagina, né? Vamos dizer que fosse, sei lá, 3, 4, 5 mil reais, o valor da causa era 1.000. Fica complicado, né? Também fica com certeza complicado. E aí o juiz fixou ali em R$700, levando em consideração qual era o valor da causa, qual foi o proveito econômico que foi auferido. Enfim, né? O STJ entendeu que realmente não existia uma vinculação à tabela da OAB. Então, como é que ficou o destaque? A previsão contida no artigo 85, parágrafo 8º-A, incluída pela Lei 14.365 de 2022, que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da OAB como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento
de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem rapidinho, muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Um material semanalmente atualizado, integra lei seca e jurisprudência com uma velocidade muito interessante e te permite um estudo sempre com continuidade. São vários planos de leitura, centenas de planos de leitura, na verdade, disponíveis em uma única assinatura, inclusive com um esforço muito grande para sempre inserir aqueles planos que são de editais recém-lançados das nossas carreiras. E, gente, todos esses planos são feitos com continuidade, então não tem isso de ter que reiniciar o estudo, reiniciar o material de estudo a cada edital, não. Então só tem ganho. Vem conhecer nosso método, o valor é super acessível para aquilo que oferece. Então eu te aguardo, vem fazer parte do Clube da Lei e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e pode ser um grande diferencial em prova de títulos. E a palavra da sorte de hoje, para eu saber que você ouviu, inclusive o nosso breve merchan, é domingo, já que eu estou gravando aqui em uma bela tarde ensolarada de domingo. Então escreve aí domingo nos comentários para eu saber que você está me ouvindo. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código Tributário Nacional destaque da seguinte forma: a apresentação na via administrativa de consulta não suspende ou interrompe o prazo prescricional para o contribuinte pleitear restituição do indébito tributário ou compensação tributária. Então, primeiro ponto, qual é o prazo prescricional aqui para a repetição do indébito tributário? É 5 anos. Por que, professor? A aplicação lá do decreto 20.910 de 32 é não, lindo, não é não, viu? Não é, cuidado. É a aplicação do artigo 168 do Código Tributário Nacional. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos. E o termo inicial vai depender, está lá nos incisos 1 e 2. Então, muito cuidado. Não adianta só acertar o prazo, às vezes. Né? Se for, por exemplo, uma prova escrita e você colocar que é 5 anos no termo do decreto 20.910, errou, não é? Não. É Código Tributário Nacional e essa questão não é só formal, não. Isso tem impactos, tá? Já que o regime todo aqui é diferente. Então vamos para um caso concreto. Imagina que a Sociedade Ventos do Norte S.A. deixou de aproveitar corretamente créditos de PIS e COFINS e por isso pagou a maior entre 2015 e 2017. Em 2016, ela protocolou uma consulta administrativa requerendo o reconhecimento desse direito aos créditos. E o tempo foi passando, nada dessa consulta ser julgada, e aí a resposta só veio lá em 2020. E só depois disso é que a empresa, algum tempo depois ainda, foi propor a ação requerendo a repetição do indébito. E ela argumentou que nesse período, entre o protocolo da consulta e efetivamente a resposta, não deveria correr prazo prescricional. Faz sentido? Não, tá? Corre prazo prescricional do mesmo jeito. Então, fica aí o aprendizado. Não vai achar que consulta administrativa suspende ou interrompe prazo, não. Quer fazer a consulta administrativa até como uma forma de boa-fé, como uma forma de tentar evitar um processo? Pode fazer. Mas, primeiro, se já estiver perto de prescrever, não perde tempo com isso não, bota a ação. Ou então, bota a consulta, mas bota a ação simultaneamente. Segundo, se você protocolou a consulta e começou a demorar, bota a ação, não perde tempo, tá? Porque realmente não há uma suspensão nem uma interrupção do prazo prescricional. Sobre esse ponto, temos que lembrar
E aí, só para você ver como é importante diferenciar a questão do regime prescricional lá do decreto 20.910 de 32, temos que lembrar que o CTN ele foi recepcionado como norma de natureza complementar, como lei complementar. E há uma reserva de lei complementar para tratar sobre prescrição e decadência tributárias. Então, gente, no caso aqui do Código Tributário Nacional, nós não temos a previsão de efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição nesses casos. Então, por isso, também é muito importante você saber se situar e saber fundamentar tudo isso dentro do Código Tributário Nacional, especialmente trazendo essas questões, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A apresentação na via administrativa de consulta não suspende ou interrompe o prazo prescricional para o contribuinte pleitear restituição do indébito tributário ou compensação tributária. Seguindo em frente, próximo julgado, agora iniciando julgados da segunda turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é possível o reconhecimento da atividade de agente municipal de trânsito e de guarda municipal como de segurança pública para fins de promoção por antiguidade na atual carreira de agente penitenciário. Então imagina assim, determinado estado, né? No caso aqui essa ação foi do Rio Grande do Sul, então imagina que lá o agente penitenciário, ele na promoção por antiguidade, conta todo o tempo que ele trabalhou em segurança pública, não necessariamente aqui na Polícia Penal. Ele pode, por exemplo, utilizar o tempo como policial militar, policial civil, Polícia Federal, PRF, enfim. Mas aí vem a questão, e se ele foi guarda municipal, então se ele foi agente de trânsito, ele pode utilizar esse período? Essas carreiras são carreiras de segurança pública? Gente, hoje em dia tá tranquilo que são, né? Qual é o primeiro ponto? Bora lá. O artigo 144 da Constituição traz quais são os órgãos do Sistema Único de Segurança Pública. Tem guarda municipal lá? Não, não tem lá nos incisos. Mas lá no parágrafo 8º diz assim: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, já vem aí, né, aberta essa possibilidade da guarda municipal, deixando claro, penso eu, que se trata sim de órgão de segurança pública. Porque até então, a questão seria porque se entendia a guarda municipal, até um dia desses, na verdade, como algo meramente patrimonial. Até por isso, até ano passado, ano atrasado, talvez a gente comentava muito aqui julgado, em que a guarda municipal efetuava busca pessoal, efetuava prisão, e essas prisões muitas vezes eram relaxadas, se entendia que houve abordagem legal, enfim, não é? Cada vez mais isso está superado, porque a guarda municipal cada vez mais está virando polícia, não é? Depois da decisão do STF sobre esse tema, virou polícia, não, enfim, não tem mais muito o que colocar para deixar de ser polícia, não. Se você quiser aprofundar, DPF 995 do STF, nós temos bem explicadinha lá no nosso material. E, gente, temos também a Lei 13.675 de 2018, que ela traz expressamente guarda municipal e agente de trânsito como integrante operacional do Sistema Único de Segurança Pública. Então, nesse momento, né, me parece que não há muito como questionar mais esse caráter da guarda municipal e até mesmo também dos agentes de trânsito, em menor medida, né, mas da guarda municipal mais ainda, como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Então, como é que ficou o destaque? É possível o reconhecimento da atividade de agente municipal de trânsito e de guarda municipal como de segurança pública para fins de promoção por antiguidade na carreira de agente penitenciário. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o Ministério Público possui legítimo interesse para acessar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, ao CENIB,
na condição de usuário qualificado para consultar as indisponibilidades decretadas e canceladas. Então, olha só, tratamos aqui do CENIB. O que é o CENIB? Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. É uma base nacional que é administrada pelo Operador Nacional do Sistema de Registro. Essa base nacional centraliza ordens de indisponibilidade de bens e seus cancelamentos. Finalidade aqui é conferir efetividade às execuções e evitar ocultação patrimonial em outras localidades. Então você tem um sistema único, nacional, unificado, daqueles bens que foram considerados indisponíveis e mesmo aqueles que foram canceladas as indisponibilidades. Aí vem a pergunta: Ministério Público pode acessar como usuário qualificado? O que é esse usuário qualificado, né? Primeiro, é um perfil específico que está previsto lá no provimento 149 do CNJ, que autoriza o cadastramento de membros e servidores do MP e de órgãos públicos com legítimo interesse para consultas, inclusive de ordens canceladas. Então, basicamente, o MP ou qualquer usuário qualificado, ele, ao se habilitar lá no CENIB, ele vai ver mais informações do que o usuário comum. Inclusive, essa informação das ordens canceladas. Ele não vai saber só o bem que está indisponível, ele vai saber, olha, esse bem aqui já esteve indisponível no passado. E aí isso pode ter uma importância muito grande na atuação desse promotor de justiça, por exemplo, não é? E aí a pergunta é, baseado nisso, é possível ou não o MP se habilitar no CENIB como usuário qualificado? Está expresso lá no provimento do CNJ. Esse aqui é o provimento 149 de 2023 com redação dada pelo provimento 188 de 2024. Então não tem mais nem dúvida, beleza? É possível sim, com certeza absoluta. E o destaque ficou da seguinte forma: o MP possui legítimo interesse para acessar o CENIB na condição de usuário qualificado para consultar as indisponibilidades decretadas e canceladas. Já estamos com 32 minutos, então eu vou ficar por aqui, mas eu aguardo você na parte 2. Então não vai embora não, fica por aí, ou se for sair para tomar uma água, volta rapidinho que eu já vou estar aqui te esperando. Até lá!